E pessoal, olá a todos, a todas. Então estamos aqui em mais um vídeo, essa proposta de apresentar um pouco o Yoga Sutra para vocês, né? É ir um pouco mais fundo no conhecimento do Yoga sobre a mente humana. Então na semana passada eu trouxe a ideia da prática de Yoga, né? Que é composta por dois movimentos, Abhyasa, fazer o que precisa ser feito, e Vairagya, que é o que a gente vai falar hoje, que é o abrir mão daquilo que pesa, daquilo que aprisiona a gente. Eu vou fazer uma breve recapitulação, vou começar a reduzir essas recapitulações, que a gente já está avançando um pouco aí nos sutras, e está tudo também agora salvo aqui nos vídeos anteriores, então acho que não tem tanta necessidade de alongar assim. Mas só para a gente ter uma ideia, né, e puxar a linha de raciocínio. Patanjali começou nos primeiros sutras falando, na verdade, dando um geralzão sobre a proposta de yoga. Né? Ele fala, primeiro se coloca, busca esse embasamento da tradição, investiga a mente, as qualidades da mente, para você ver tudo que está por trás da ação. E ele começa a falar das possibilidades de movimentos da mente, né? Os vritis da mente. Então fala sobre a experiência direta, o movimento para o erro, fala sobre imaginação, sobre o sono profundo e sobre a memória. E depois de dar essa mapeada na mente, ele fala sobre a prática. Então isso já é bem significativo, como eu reforço bastante, porque ele fala, olha, primeiro aprende a olhar para depois a gente manejar. E o manejo vai ser disso que a gente está olhando. O manejo vai ser dessa parte subjetiva que está por trás de tudo que a gente faz. Não é à toa que a prática de yoga, como eu falei no último vídeo, é essa proposta aberta de fazer qualquer coisa que te leve para um estado mais tranquilo, mais conectado com o cérebro. O que é esse estado? É fruto de investigação que vai surgindo a partir da prática. Então a gente vai praticando, chega no estado, fala, isso é interessante. É diferente daquilo que eu costumo experienciar, é um pouco mais sutil. Ou às vezes sair muito agitado, enfim. Coisas que vão surgindo quando você olha para começar a mapear. E aí você vai praticando e vai percebendo coisas cada vez mais sutis. A professora vai te dando dicas, né, para você ter experiências. A gente vai criando imagens, enfim. Você vai criando o seu banco de referências. E hoje a gente vai falar sobre Vairagya, que é o segundo movimento que eu falei, né, dessa pernada, dessa caminhada, que é super complementar a Abhyasa, porque é o abrir mão do que pesa a gente. É abrir mão do que fica atropelando a nossa cabeça e prendendo e minando a nossa capacidade de ação. Só que isso demanda alguns cuidados bem importantes que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Então vamos começar, como eu sempre começo, criando uma estrutura. Fecha os olhos, se coloca em alto, alta. E pensando em prática, em Abhyasa, faz o melhor que você pode. Se coloca do melhor jeito que você consegue hoje. Mas abre mão de toda idealização. A gente cultiva esse abrir mão de toda a idealização do que é esse estado perfeito. Não tem uma postura rígida, não tem uma imagem específica, tem um sentimento e uma intenção. Então cultiva isso. Faz o seu melhor e abre mão, vai cultivando esse abrir mão de todas as expectativas que podem surgir do que é esse perfeito. E aí respira. Constrói essa capacidade de cuidado, de respiração cuidadosa. Exercita essa atitude. Observa seu corpo com carinho. Respira com carinho. E se coloca nesse lugar atento, nesse lugar atenta. Para o que está acontecendo aí dentro? Para a gente fazer o nosso cântico de saudação. Então, se quiser, você pode abrir os olhos e ler comigo, ou você pode só escutar, mas mantendo essa estrutura interna. Vamos junto.
bhavatu sahanau bhunaktu saha viryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Shanti, Shanti, Shanti. Então que a gente possa começar esse estudo de um lugar mais disponível, tanto eu daqui quanto vocês daí. Então vamos lá, Vairagya. É um tema importante, muito delicado, falar sobre esse abrir mão, esse não apego às coisas. Então, o que a gente costuma se prender? A gente vai sempre no yoga do grosseiro para o sutil. Então, quais são as coisas que prendem a nossa atenção? A gente fica sendo remoído, né? Rodando em círculos ali, de alguma forma, e isso mina nossa capacidade de ação e de direção, porque a gente sabe que é mais construtivo para a gente, ou para investigar e aprender o que é mais construtivo para a gente. Então isso é um pensamento muito individual, não é trazer regras, né? Você precisa abrir mão disso, daquilo, não sei o quê. A gente sabe tanto a capacidade que a gente tem de abrir mão disso nesse momento, quanto do que a gente precisa abrir mão. E aqui Vairagya ele é interessante porque meu professor traz muito a ideia como um não apego, né? Eu acho que eu falei isso no último vídeo. O desapego é algo, você já se apegou e você está ali brigando para soltar. O não apego é o cuidar, é o alimentar para perder essa vontade. Então percebe, enquanto um é brigar para soltar, o outro você nutre aqui para isso perder o interesse, você ir se soltando cada vez mais. Essa nutrição vem muito por abhyasa. Por isso que eles se equilibram. Hoje eu vou entrar um pouco mais fundo em raga. Vairagya é a ausência de raga. Raga é um klesha, é uma causa de aflição segundo o yoga. Vou entrar um pouco mais fundo em raga e a gente vai entender melhor essa relação dos dois, né? Porque eles são tão importantes de andarem juntos. Mas já um pouco nesse momento, né, de você ir cultivando algo ali estruturante, uma estrutura, para poder abrir mão de outra coisa que estava aqui. E aí você vai dando essa caminhada aos pouquinhos. Mas sempre do grosseiro pro sutil. Pandora, tô olhando aqui pra frente que minha cachorra tentou entrar, não conseguiu e ficou ali na porta me olhando com a carinha linda. Então vamos mais fundo nessa brincadeira, né? Falar um pouco sobre Araga e aí eu vou costurando com esses temas. Araga é um klesha. Segundo o yoga existem 5 kleshas, 5 causas de aflições. As 4 vêm de avidya, que é a ignorância, nossa incapacidade de ver as coisas. Não vou entrar muito nisso, estou só contextualizando para vocês. E aí o segundo klesha aqui, né? Avidya asmita, é a identidade. Gui, professor de yoga, carioca, brasileiro, filho, amigo. São várias identidades que a gente vai construindo que vão compondo a nossa personalidade, os nossos desejos, as nossas aversões, né? Que aí são os outros 2 kleshas, raga e dvesha. Raga, apego, dvesha, aversão. Então aqui a nossa identidade estrutura esses apegos e aversões que vão compor a nossa vida, né? Ah, eu gosto de uma parede branca, então vou colocar aqui. Eu gosto de yoga, então vou botar isso aqui. Eu não sei, vocês gostam de yoga e por algum motivo estão aqui vendo isso, né? Então são coisas que atravessam tudo na nossa vida. Só que a gente costuma ficar preso a elas. Por isso que são causas de aflições, né? A gente fica a vida buscando
prazeres que não se sustentam, né? Raga é como se fosse uma chama que vem queimando as coisas e consumindo as coisas, consumindo prazeres. E Dvesha é essa fuga de coisas também, de sentimentos que a gente não consegue evitar. Então a gente acaba ficando boa parte da vida nessa busca e fuga incessável em graus diferentes de intensidade, né? Algumas pessoas correndo em algo muito visceral mesmo, fugindo de tudo que causa dor e buscando só os prazeres mais materiais. Outras de formas mais sutis, mas todos nós somos atravessados por isso em alguma escala, né? Só que esses klesha, esse raga e dvesha, né? Esses apegos e aversões, eles são coisas muito estruturantes dessa identidade. Identidade é algo delicado de mexer, porque tem várias amarras emocionais, é uma estrutura realmente aqui nossa. Então, às vezes, a gente bagunça isso tudo sem colocar nada no lugar, né? Imagina, tem algumas coisas que estruturam aqui uma casa, ou o que for. Você tira um suporte sem colocar um outro suporte no lugar, vai ficar frágil, vai cair. Então, por exemplo, alimentação, uma coisa. Quando eu abro mão de um determinado tipo de alimentação, tanto de alimentos que tiveram aqui uma memória afetiva minha, mas também incorporam toda uma identidade que eu me vejo e que as pessoas ao meu redor me veem, incorpora todo um espaço de amizades, né? Quando eu vou encontrar com os meus amigos, o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Se eu começo a comer coisas diferentes ou beber coisas diferentes, como que eu vou me ver nesse espaço? Como que eu vou me sentir nesse espaço? Então são várias teias que estão ali relacionadas. Quando eu mudo hábitos, com quem que eu vou sair, quem que eu vou ver, quais são meus amigos, como meus amigos me veem com esses hábitos, né? Então não são coisas assim objetivas só, frias, sabe? São coisas que têm relações, têm afetos por trás. Então é preciso ter um cuidado na hora de mudança, na hora de abrir mão, né, de vairagya das coisas, para a gente colocar outras estruturas mais saudáveis, né, substituir umas estruturas que são meio podres por outras mais sólidas e mais sustentáveis, e com o tempo a gente ir construindo algo cada vez mais simples, cada vez mais sustentável, cada vez mais seguro. Então, tô trazendo isso porque é muito comum vairagya, ou a ideia que a gente tem, né? Porque vairagya é algo muito elevado. Eles até falam nos textos etapas dessa abertura, perdão. Então, muitas vezes a gente vai buscar esse desapego das coisas, ainda mais hoje, né? Que isso virou algo um pouco romântico, numa proposta de fuga. Eu quero fugir dessa realidade que está aqui e ir para um outro lado, sem entender direito quem eu sou, o que está acontecendo, e aí isso também não se estrutura muito bem, né? A professora falou esses dias, para mim é o que me marcou um pouco, que a gente, primeiro, normalmente a gente está com uma identidade toda fragmentada, né? Eu não sei direito o que eu sinto, aí o que eu sinto não está coordenado com o que eu faço, com o que eu penso, com as relações que eu construo, né? Tá uma coisa, cada coisa indo para um lado. Então, primeiro a ideia é a gente criar uma integração desses movimentos, né? Uma integração dessa personalidade. E vai cuidando para abrir mão de algumas coisinhas assim mais grosseiras, podendo limpar um pouco o campo, para a gente conseguir dar essa integração. E aí, da integração do que você experiencia, você vai para uma dissolução. Então, fragmentação para uma integração, integrou, experienciou, aí a gente vai abrir mão do que foi conhecido. Tem até uma tradução que me chamou a atenção sobre vairagya, vou pegar algumas partes da tradução só, que é uma redução de desejos por objetos sensoriais, que na verdade você vai se tornar indiferente a eles. E a gente precisa entender um pouco o que é essa indiferença, o que é essa equanimidade que o yoga traz, né? Não é uma visão cinza e não sentir as coisas, pelo contrário, a gente mergulhou na vida e a partir dessa experiência profunda sobre as coisas, você percebe que elas não vão preencher esse espaço vazio.
Então percebe como é um movimento contrário, né? Enquanto em alguns momentos a gente cria um desapego, né? Uma ideia de desapego por fuga, que na verdade muitas vezes é um apego à ideia de desapego, então isso é delicado. A gente não experiencia as coisas, a gente só foge delas, porque elas agridem. Aqui o que ele está propondo, não, se integra, experiencia o que você sabe que precisa experienciar, que está mal resolvido de alguma forma. Então isso não é uma regra, são coisas muito pessoais. Mas você mergulha nisso, cria um discernimento sobre isso, para aí você parar de ter desejo sobre as coisas. A partir de um mergulho na experiência, é comum a gente perder tanto aquele brilho, sabe? Você queimou essa energia, você queimou essa vontade e viu que tem coisas mais sutis. Então é meio que um desencantamento. Meu professor fala que é pra gente ir na manha, não vai na marra, sabe? Aqui é meio que uma briga na marra. Vai na manha, que é muito mais construtivo e muito mais saudável. Então, os desejos por objetos vai sendo reduzido, né? Porque a gente vê demérito nas coisas a partir de uma experiência delas, a partir de viver, cara, essa sabedoria, né? Dessa consciência experienciada das coisas, dos objetos. E a gente cria um desencantamento, não sei se um desencantamento é uma palavra boa aqui nesse contexto, mas cria esse desinteresse, esse não apego até pelo que é falado nas escrituras, até pela proposta do yoga em si. Isso é muito interessante assim de pensar, porque raga, de novo, é essa chama que está queimando as coisas. A gente quer colocar esse movimento mais combustível no lugar dele, no propósito dele. Mas é um propósitozinho assim, bem recolhido, bem pontual, só para alimentar um fogo. A gente quer ressignificar o próprio movimento de busca. Então percebe, quando eu falo que no movimento que eu estou aqui praticando yoga, eu tenho que me desapegar, criar um não apego, até pelo propósito do yoga e das escrituras. Opa, mas espera aí, como é que eu chego então, como é que eu continuo alimentando a minha vontade? Percebe o desafio? Aqui o desafio é a gente aprender a se movimentar por algo que não seja o apego. É aprender a se movimentar por algo que não seja essa chama de consumo das coisas, que é o lugar que quase todos nós começamos no yoga e que quase todos nós praticamos de alguma forma, né, na vida e nos movimentos, em especial hoje, que é tudo consumo o tempo todo, né? Então percebe como aqui, que eu estou dando essa juntada nas coisas, né? É tanto a gente investigar quais são no campo mais grosseiro primeiro, quais são as coisas que me prendem e que eu fico aqui sem conseguir ter uma certa clareza, né? Jogos, comida, sexualidade, as coisas que eu sempre trago de alguma forma que são mais viciantes, política, né? Que são mais viciantes e ficam remoendo a nossa cabeça, impedindo a nossa liberdade. O que a gente quer aqui é a liberdade, como um todo. Então, veja as coisas mais grosseiras. Aí eu vou indo aos pouquinhos para coisas mais sutis, conforme eu vou construindo outras estruturas, construindo outros hábitos, fazendo o que eu sei que eu preciso fazer. E esse processo ele vai se purificando. Aí eu vou conseguindo abrir mão de algumas coisas para conseguir ter acesso a outros ambientes mais sutis, a reforços, gatilhos externos mais sutis. Então eu vou conseguindo purificar a minha capacidade de ação, assim. E conforme esse processo vai acontecendo, né, de abrir mão e de criar novas estruturas, de Abhyasa e Vairagya, né, os dois passinhos que eu comentei, a gente vai começando a ter clareza para investigar o que está por trás ainda das ações e praticar uma outra qualidade. Eu vou dar um exemplo na prática, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, por exemplo, isso lá ficou em asana. Vou mostrar uma postura simples. Talvez já tenha mostrado isso para vocês, eu adoro esse exemplo. Então aqui, ó, em asana, o que eu busco construir? É uma estrutura sustentável, firme, sustentável, e que eu fico ali nela, investigando, cultivando, e eu deixo o resultado se manifestar.
Então percebe que não é brigar com o resultado. Eu deixo ele manifestar e a magia acontece. Há um desinteresse ou há um interesse. Então aqui eu vou crescer o meu corpo, por exemplo, em vez de eu ficar brigando aqui para chegar no meu pé, para brigar, chegar na postura, né, conquistar ela, eu crio uma estrutura. Percebe que eu não estou aqui, morto, sem energia, sem direção, sem vitalidade. Eu crio uma estrutura, respiro nela, sustento uma qualidade e eu deixo ela se abrir. E aí eu desço. Eu construo uma estrutura, eu mantenho uma vitalidade, eu deixo ela se abrir e aí eu desço. Pode ser que ela não se abra e eu não desça, e tudo bem. O objetivo não é chegar, o objetivo é cultivar uma intenção. Assim como eu falei em Abhyasa, a mesma coisa, é o cultivo de uma intenção. É aqui para as coisas se abrirem, se transformarem no seu tempo. Então, a gente está querendo refinar tanto a qualidade de movimento, para que o movimento não seja um devorar, é um cultivo da sua ação, com sustentação, com sinceridade, e abrir mão do resultado do movimento, da expectativa, da idealização, para a gente ir refinando essa qualidade. Porque, de novo, muita disciplina tende a gerar uma rigidez, assim, né? E a gente fica muito perfeccionista, quer tudo do nosso jeitinho. Então, criar um movimento que não é disciplina. E muita abertura, você perde chão, você perde estrutura, você não sabe direito o que você quer, onde você vai, o que você está interessado, né? Você não tem uma conexão, um vínculo com as coisas. E meditação, por exemplo, né, o que a gente chama de processo meditativo, é um grande vínculo com as coisas, só que é um vínculo que não se prende. Então, meditação não é algo estático, é um constante movimento. Ele se vincula, se abre e se vincula, e se abre e se vincula, porque a ideia que o yoga traz, né, em budismo, em várias filosofias, é que as coisas estão em constante mudança. Então a gente precisa de uma mente viva, vigorosa, que está aqui presente, atenta, mas uma mente que se abre para o novo constantemente, acompanhando essa mudança, né? A anicca das coisas. Por isso a caminhada. Do grosseiro para o sutil. Por isso esses cuidados com a identidade, com a nossa própria força motriz, né? Também às vezes a gente abre mão. Imagina, você começou a trabalhar muito essa abertura, e esse desencantamento, né? Essa indiferença pelas coisas de alguma forma. Você perde aquela paixão, você perde aquele vigor para fazer. Então você precisa substituir esse vigor por outras coisas, por uma outra força motriz de ação. Isso aos poucos. Vocês vão ver que os próximos sutras, na verdade, vão trazer exatamente que isso é de pouquinho em pouquinho. De grosseiro para o sutil. Porque a mente é um animal selvagem, né? Um bichinho assim que a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas desfrutar o processo. Bem, falei a beça. Se ficou qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, a gente conversa. Se quiser mandar no privado também, a gente conversa. A ideia não é criar uma grande profundidade, nem ser algo muito técnico. A ideia é trazer reflexões que possam ser construtivas para a vida de vocês. Tá bem? E agora vamos cantar, vamos trazer de novo essa construção da habilidade na ação. Ao mesmo tempo, fazer o melhor que você pode, com vínculo, com presença, se colocando aí, mas abrindo mão do resultado. Percebe como isso é difícil? Não é para ser perfeito, a gente está cantando algo em sânscrito. Mas também não é para fazer de qualquer jeito. É o desafio. É disso que a gente está falando. Para a gente colocar em tudo que a gente faz. Então vamos lá? Vamos cantar? Então, seguindo aquele mesmo esquema, eu vou cantar os sutras. Agora até o sutra que fala de Vairagya,
que é o 15 e o 16. E aí esse 15 e o 16 eu vou repetir eles 3 vezes. E a gente repete ele junto, tá bem? Vamos lá. Então constrói sua postura, eu vou colocar aqui na tela, pra vocês poderem acompanhar comigo. Esse acompanha mesmo, tentando fazer de olhos fechados agora, mas não... Pra gente começar a se familiarizar e vocês se vincularem aqui com o cântico. Então vamos lá. Atha samadhi padaha atha yoga nushasanam yogaha chitta vritti nirodhaha tada drashtuhu swarupe avasthanam vritti sarupyam itaratra vrataya panchatayyaha klishtaha pramana viparyaya vikalpa nidra smrtayaha pratyaksha anumana agamaha pramanani viparyayo mityagnanam atadrupa pratishtam Shabdanyananupati vastu shunyo vikalpaha abhava pratyaya lambana tamo vrittir nidra anubhuta vishaya asampramoshaha smrtihi apyasa vairagyabhyam tanirodhaha tatra sthitau yatnobhyasaha satu dirghakala nairantarya satkara adara asevito dritha bhumihi drashtanushravika vishayavatrishnaśya. Vamos por partes esse. Drashtanushravika vishayavatrishnaśya. Só vocês. Tenta do jeito que der. Lembra, faz o melhor que você pode, mas abre mão do resultado. E vamos à segunda parte. Vaishikara samya vairagyam. Juntos. Vaishikara samya vairagyam. Só vocês. E o último, 16. Tatparam Purushakyatehe Gunavaitrashnyam. Juntos. Tatparam Purushakyatehe Gunavaitrashnyam. Eu começo a cantar, já começa a vir um calor, o corpo já começa a mudar, gases. É uma delícia, assim, é uma prática que vocês vão ver mais pra frente, bem importante, assim, tanto na proposta de asana, colocar o cântico, a exalação, a respiração, né, na prática, junto com uma intenção, quanto aqui para essa prática meditativa, introspectiva, transformativa, da nossa qualidade, da qualidade da nossa ação. Uma dica que eu dou é, se estiver muito difícil de fazer o cântico de alguma parte específica, aproveita o YouTube, pausa em partes, né? Drashta no Shravika, pega só Drashta, aí volta.
Drashta, drashta. Facilita para você ir assimilando. Então é encontrar, e o cântico eu acho que é uma ótima prática para isso, né? Aquela dedicação, se inspirar naquelas pessoas que você vê que são super dedicadas, tanto na parte super dedicada delas, quanto naquela parte que você vê, caraca, essa pessoa ela é mala, né? Ela fica ali presa em tudo muito certinho. E aí você se inspira também nas pessoas que são super, tipo, soltas, abertas, deixa acontecer. Mas vê também como falta ali, às vezes, uma dedicação para fazer o que a pessoa sabe que tem que ser feito. Não o que você acha que ela tem que fazer, né? Então, se inspira nessas qualidades e tenta colocar elas aí na atuação cantando agora os sutras. E ver como que isso é inspirador e transformador para tudo que a gente faz. Então, obrigado. Esse eu estende um pouquinho mais o tempo. Espero que tenham gostado, que possa ser transformador para a vida de vocês. Obrigado e até semana que vem.